Bom dia, turma do sexto ano. Aqui é o professor Vitor de Geografia. Nós estaremos iniciando o capítulo 9, a Atmosfera e o Clima, nas páginas 212 e 216. Então, abra seu livro e vamos para a aula de hoje. Afinal de contas, o que é a atmosfera? Você pode estar se perguntando isso nesse momento. Então, a atmosfera ela é uma camada que envolve a Terra. Uma camada que é composta por diversos gases. É uma camada gasosa, certo? Entre esses gases que estão presentes nessa camada chamada de atmosfera, o principal deles é o nitrogênio, com 78,8%, seguido do oxigênio, com 20,95%, e os demais gases todos abaixo de 1%. Então temos o argônio, temos o dióxido de carbono, o neônio, o hélio, o metano, o criptônio, óxido de nitroso, o hidrogênio, o ozônio e o xenônio, certo? Todos esses gases, eles fazem parte dessa camada gasosa chamada atmosfera, sendo os principais dele nitrogênio e oxigênio, certo? Por exemplo, todos esses gases que eu citei, nós sabemos que existem muitos deles importantes para a nossa sobrevivência. Entre os principais, o principal deles é o oxigênio, que nós respiramos. Sem o oxigênio nós morreríamos, certo? E o que impede que esse oxigênio ele abandone a Terra e se espalhe pelo espaço? O que impede que o oxigênio se espalhe é justamente essa camada, que ela retém esses gases e impede que eles se espalhem e, portanto, gera condições favoráveis à vida aqui na Terra por manter presentes esses gases importantíssimos para a nossa vida, certo? Por ter diversos gases, aos quais nós já citamos, sendo que há gases mais densos, há gases mais leves, isso acaba por gerar camadas na atmosfera, inclusive camadas de gases, e nesse sentido, nós dividimos a atmosfera nas chamadas camadas atmosféricas, que elas são a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, certo? Então vamos ver algumas características de cada uma delas, certo? A troposfera, por exemplo, ela é a camada mais próxima da Terra e é justamente nessa camada que estão localizados os eventos que nós chamamos de fenômenos meteorológicos, certo? Como tempestades, relâmpagos, furacões, certo? E é nessa camada, né, da atmosfera onde nós vivemos e respiramos. E após a troposfera existe a estratosfera, que ela é a camada posterior, né, à troposfera, e onde fica localizado o ozônio, que é responsável por proteger o planeta dos raios ultravioletas que vêm do Sol, certo, turma? Então, esses raios, eles prejudicam, né, a todas as formas de vida na Terra, sejam plantas, sejam animais, sejam seres humanos, e a principal camada responsável por nos proteger desses raios ultravioletas gerados pelo Sol é a estratosfera, que é onde fica a camada de ozônio, a qual tem sido prejudicada pela emissão dos gases poluentes, certo? Temos também a mesosfera, que ela está situada após a estratosfera e é a camada bastante fria, certo? Então, as temperaturas elas reduzem conforme a altitude aumenta. Nós já explicamos isso. Então, quanto mais alto, mais frio, certo? Então, a mesosfera, por ela ser uma parte bem mais superior da atmosfera, ela é bem fria. Temos a termosfera, que ela está situada após a mesosfera e é a camada mais extensa, né? Nela, por exemplo, o ar é bastante rarefeito, quase não se tem ar para que possa ser respirado. As temperaturas lá são mais elevadas, certo? E é a camada da atmosfera onde tem as temperaturas mais elevadas. Ela é rica em íons, né, que são partículas elétricas que são carregadas, e ela também é chamada, por ser rica em íons, de ionosfera, certo? E
temos a exosfera, que é a camada mais distante da Terra e mais próxima do espaço sideral. O ar é bastante rarefeito também, certo? E o predomínio dos gases hélio e hidrogênio, mas em baixa quantidade, certo? São os dois gases que predominam nessa camada, mas eles são em concentração muito baixa, porque lá realmente quase não há, né, gases nessa parte mais superior da atmosfera, ok? E eu posso fazer uma pergunta para vocês irem pensando aí, certo? Qual a diferença entre tempo e clima? Vamos aí pensando, enquanto vocês pensam, vamos explicar essa diferença sutil. Pensaram? Então vamos lá. Tempo, ele é o estado da atmosfera no momento da observação, certo? Então ele varia de um dia para o outro dia, ao longo do mesmo dia. Então ela vai ser a combinação, né, passageira dos elementos do clima. Ou seja, pode ser uma combinação entre a temperatura, entre o ar atmosférico, entre a umidade, a pressão, e reflete apenas o momento, né, daquele lugar na atmosfera, certo? Já o clima diz respeito a algo permanente e não momentâneo. Então, enquanto o tempo ele vai variar, o clima ele é invariável, certo? Ele é permanente. E essa permanência do clima é o que faz com que gere uma certa característica em determinada região. Então, as plantas daquela região, as características dos animais, as características dos rios, dos lagos, das chuvas, tudo vai ser influenciado pelo clima daquela região, certo? Então, essa é a diferença básica entre tempo e clima. Então, entendendo o que é clima, vamos traçar um paralelo aí a respeito do clima e o tempo geológico, certo? O que é que tem a ver uma coisa com a outra, certo, turma? Nós precisamos entender o seguinte: a Terra, o clima da Terra como um todo, ele tem umas mudanças cíclicas, ou seja, que seguem um ciclo, certo? E em determinados tempos, em determinados períodos de anos, eles vão seguindo alguns ciclos, certo? O principal deles é as eras glaciais e interglaciais, sendo que as eras glaciais são os períodos de extremo frio que a Terra passa, e as interglaciais são os períodos mais quentes. Por exemplo, hoje nós vivemos um período interglacial, que ele começou por volta de 10 mil anos atrás. Então, dentro dos períodos glaciais é que nós temos as chamadas eras do gelo, certo? Então, a era do gelo são momentos cíclicos, né, dentro das eras glaciais, que é caracterizada então por uma acentuada queda na temperatura média da Terra, que permite a expansão das geleiras até as latitudes mais baixas, inclusive, e elas ocorrem em intervalos de 40 a 100 mil anos. Ok, turma? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Vou estar mandando atividade para vocês por áudio. Qualquer dúvida, nos procure e boa sorte na resolução. Tenham um bom dia, turma. Tchau.